E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo informações, trazendo notícia para vocês. E eu quero conversar com vocês aqui sobre Venezuela, quero trazer informações aqui especiais sobre Juan Guaidó e os últimos acontecimentos dentro da Venezuela para vocês. Hoje, dia 9 de janeiro de 2020, eu quero traçar uma história aqui com vocês agora, que essa história poderia se tornar até uma história de cinema, cinematográfica, porque o que aconteceu na Venezuela são coisas que só você vivendo para ver, porque se alguém te contar, você não acredita. Vem comigo. Ei, olha eu aqui de volta. Então vamos adentrar a esse assunto aí de Venezuela, de Juan Guaidó. Pessoal, nos últimos meses, Juan Guaidó esteve em queda alucinante dentro da Venezuela. Desde as últimas tentativas, desde abril, quando se tentou uma ação para Maduro sair do poder e a Rússia interviu e Maduro continuou, Juan Guaidó foi perdendo espaço, foi perdendo força, as manifestações não iam mais muitas pessoas, foi perdendo espaço, perdendo força. Os Estados Unidos fez pronunciamento dizendo que Juan Guaidó não tinha força, não estava tendo o domínio ou o controle que se esperava dele. Estados Unidos disse que havia uma grande divisão dentro da Venezuela, todo mundo queria ser presidente. E o que aconteceu? De repente Maduro foi se fortalecendo e Maduro continua aí. E o tempo está passando, né? Passou-se o final do ano passado, já estamos em 2020 e Maduro continua no poder. E Juan Guaidó, que parecia estar acabado, digamos assim, que perdeu força, que foi perdendo espaço, ele começou a ser questionado dentro de grupos até mesmo que o apoiava. Havia vários grupos que estavam dizendo, vamos deixar o Guaidó e vamos partir para movimentos que sejam mais radicais nessa questão. E o que acontece? O Maduro, ele deu um verdadeiro tiro no pé. A tentativa de Maduro de tentar tomar a Assembleia Nacional da Venezuela, essa tentativa dele tomar a força, a marra, isso daí teve um efeito totalmente reverso. Eu mostrei para vocês, tem um vídeo aí sobre o Juan Guaidó, que eu mostrei o vídeo para vocês ele tentando saltar para entrar dentro da Assembleia Nacional e não conseguia, porque os soldados o impediram. Então o que acontece? Isso trouxe novamente os olhos do mundo para a Venezuela, né? E uma coisa interessante, até países que eram parceiro do Maduro, e ainda dizem que o reconhece, chegaram e soltaram nota dizendo que não aceitavam o absurdo que ele fez. Ele não poderia impedir que a Assembleia Nacional funcionasse normalmente. Então Maduro recebeu críticas até mesmo de pessoas que o apoiavam. Agora, quem o apoiou totalmente foi a Rússia, dizendo que reconhecia a eleição de Luiz Parra. Então, para quem não entendeu, o que aconteceu? Tem gente que ainda critica Juan Guaidó, porque foi Juan Guaidó que permitiu que os 18 deputados, que são dos partidos ligados a Maduro, voltassem para a Assembleia Nacional. Juan Guaidó permitiu. E muitos acharam que ele não deveria permitir. Então, o que aconteceu no dia da votação? Aqueles 18 deputados do partido apoiador de Maduro fecharam a Assembleia Nacional e votaram o novo presidente, Luiz Parra. E Juan Guaidó, que tem apoio de 100 deputados que estão do seu lado, ficou do lado de fora com os deputados, não permitiram que entrasse. Porém, tudo que aconteceu ali dentro fica sendo ilegítimo, porque não teria o quórum necessário, que era 84 deputados, o presidente, que era Juan Guaidó, não estava presente. Então aconteceu coisas absurdas, mas a Suprema Corte da Venezuela já anunciou que vai reconhecer Luiz Parra como presidente da Venezuela. Mas isso aí não vai mudar nada, porque Juan Guaidó continua tendo o apoio do mundo. Os países que apoiavam o Juan Guaidó, quase 60 países, voltam a anunciar que continuam apoiando o Juan Guaidó, que acha absurdo o que está acontecendo dentro da Venezuela. E nesse momento, o que o pessoal está comentando? Que aconteceu um fenômeno dentro da Venezuela, né? E que fenômeno é esse, você vai me perguntar? Está acontecendo o ressurgimento de Juan Guaidó. Juan Guaidó volta a ser um jogador forte, volta a ter apoio de grande maioria, porque 100 deputados o apoiaram, votaram em Juan Guaidó, mas ainda tem alguns partidos minoritários que ainda estão numa disputa. Mas ele conseguiu voltar a ser apoiado pela grande maioria. Então o que eu digo para vocês? É verdade que a Suprema Corte já pode reconhecer o Luiz Parra? Pode. Mas o que isso muda? Isso não muda nada. Porque diante do mundo, diante da Venezuela, Juan Guaidó continuará sendo o presidente interino, o líder da Assembleia Nacional Constituinte, e o apoio do mundo, os olhos do mundo se volta em novas rodadas em 2020 para Juan Guaidó, para novas batalhas. Então o que acontece aí? Juan Guaidó ressurge, meu amigo, das cinzas para uma nova batalha em 2020
tendo o apoio do povo. E isso é o que está sendo mais comentado dentro da Venezuela. Que o Maduro, ele tomou uma atitude tão absurda que conseguiu fazer Juan Guaidó voltar, né, com força total, com apoio do povo, com apoio dos deputados. Vocês lembram que ele não conseguiu entrar dentro da ANE, ele foi para a sede do jornal El Nacional, aonde aconteceu a votação, que ele foi eleito com 100 votos de deputados, né? E o Luiz Parra só 18. Olha o absurdo aí, a disparidade. E aí o que aconteceu logo em seguida? No outro dia ele disse, vamos tomar a Assembleia Nacional. E estava fechado pela guarda, e veio aquela multidão com o povo arrombar as portas da Assembleia Nacional. Juan Guaidó entrou, assumiu o seu posto e disse, eu sou presidente, quem manda aqui é a democracia. Então o que eu digo para vocês? A situação da Venezuela é dura, tá, pessoal? Mas há esses pequenos momentos de esperança que fazem nós, o povo, acreditar que ainda veremos dias melhores dentro da Venezuela. O melhor e o bom de ver tudo isso é saber que, mesmo com todas essas batalhas, que Maduro tem um exército na mão, tem forças poderosas na mão, o espírito dos opositores continua inquebrável diante de toda essa reação da oposição de Maduro. Tô junto com o Juan Guaidó. Vamos continuar torcendo pela libertação da Venezuela. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Qualquer nova informação eu estarei passando para você, ok? Tamo juntos. Um abraço a todos.